Se cada manhã você acorda sem energia, olhando o celular antes mesmo de colocar um pé no chão, então já começou o dia perdendo. E deixe-me dizer algo com clareza. Quem vence suas manhãs, vence sua vida. Suas primeiras horas são um terreno sagrado, onde você decide se será dono do seu destino ou escravo da rotina. Aqui não falamos de motivação passageira, falamos de hábitos essenciais que forjam caráter, elevam sua energia e blindam sua mente contra a negatividade. Se você tiver coragem de aplicá-los, vai perceber como seus dias deixam de se arrastar e começam a te impulsionar em direção à sua melhor versão. Fique comigo, porque o que vou revelar pode transformar não apenas a sua manhã, mas o seu futuro inteiro. Antes de começar, quero que façamos algo juntos, algo que não será apenas um gesto, mas uma forma de gravar em sua mente o compromisso com a sua melhor versão. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua força: hoje conquisto minhas manhãs, sou estoico. Faça isso sem pensar demais, porque cada palavra que você escreve é uma ordem direta para o seu subconsciente. Este pequeno ato é o início de uma reprogramação interna. Não se trata apenas de ouvir este vídeo, trata-se de declarar quem você é e o que está disposto a mudar. Se você escrever com convicção, sua mente vai receber isso como verdade e você começará a agir a partir dessa identidade. Faça isso agora e verá como tudo começará a se transformar. Ensinamento 1. Acorde antes do amanhecer para alinhar-se com a natureza. Acordar antes do amanhecer é uma das práticas mais transformadoras que você pode adotar se realmente deseja sentir-se alinhado com a vida. Esse momento que antecede o nascer do sol, conhecido em tradições antigas como Brahma Muhurta, é considerado a faixa mais poderosa do dia. Não é coincidência. O silêncio dessa hora, a frescura do ar e a quietude do mundo criam um ambiente único, quase sagrado, que não se repete em nenhum outro momento. Levantar cedo conecta você com a energia mais pura da natureza e ao mesmo tempo treina sua disciplina, porque exige vencer o conforto e escolher a força de vontade. Quando você desperta cedo, o mundo ainda dorme. Não há ruídos, distrações ou demandas externas. É você diante de si mesmo. Esse silêncio é ouro, porque lhe permite pensar com clareza, organizar a mente e iniciar o dia com intenção, em vez de entrar correndo no caos das urgências. Cada minuto ganho na manhã se multiplica em produtividade, energia e foco durante todo o dia. Além disso, seu estado de ânimo melhora porque sente que já está em vantagem, que está avançando enquanto outros ainda dormem. Madrugar não é apenas questão de horários, é uma declaração de caráter. Significa que você escolhe colocar a disciplina acima do conforto, que valoriza mais o crescimento do que a preguiça de permanecer na cama. E isso, repetido a cada manhã, se converte em identidade. Você se reconhece como alguém forte, comprometido e capaz de dominar sua vida. Essa sensação o acompanha durante o resto do dia, porque você começou com uma vitória pessoal. O estoicismo nos recorda que devemos viver em harmonia com a natureza. Marco Aurélio escrevia que não devíamos reclamar ao levantar cedo, porque fomos feitos para a ação. Assim como os pássaros foram feitos para voar e as abelhas para trabalhar. Despertar antes do amanhecer é viver nessa harmonia, alinhar-se ao ritmo natural do dia, aproveitar a energia da manhã e lembrar que o seu propósito não é dormir eternamente, mas levantar-se e agir. Como aplicar na prática? O primeiro passo é respeitar seu descanso. Deite-se mais cedo para garantir horas suficientes de sono, porque madrugar não deve ser um sacrifício insustentável, mas um hábito saudável. Programe o despertador para acordar entre 4h30 e 5h30 e deixe-o longe da cama para obrigar-se a levantar.
Ao despertar, evite olhar o celular imediatamente. Em vez disso, respire fundo, agradeça pelo novo dia e faça uma atividade que conecte você consigo mesmo. Pode ser meditação, escrita, exercício ou simplesmente observar o amanhecer em silêncio. Essa primeira hora marcará a energia de todo o dia. No começo, será um desafio porque seu corpo e sua mente estão acostumados a outra rotina. Sentirá a tentação de desligar o alarme e voltar a dormir. Mas se persistir, em algumas semanas sua biologia se adaptará e acordar cedo se tornará natural. Notará como sua energia muda, como seu ânimo melhora e como sua produtividade dispara. A chave está em não negociar consigo mesmo. Se disse que vai acordar cedo, faça. Cada vez que cumpre essa promessa, fortalece seu caráter. O resultado desse hábito é imenso. Você ganha mais vitalidade porque se sincroniza com o ritmo natural do dia. Sua clareza mental aumenta porque começa com silêncio e calma, em vez de ruído e distração. Sente-se mais forte porque demonstra que sua disciplina é mais poderosa que a preguiça e, sobretudo, alinha-se com a natureza, o que dá uma sensação de fluidez e conexão com a vida que dificilmente se consegue de outra forma. Acordar antes do amanhecer é um lembrete diário de que você está aqui para crescer, agir e criar. Não é apenas um horário, é um estilo de vida que o coloca em sintonia com o mais profundo do seu propósito. Torne-o seu, converta-o em ritual e verá como cada dia começa com poder, calma e a certeza de que você está vivendo em harmonia com a natureza e consigo mesmo. Ensinamento 2. Agradeça a vida assim que acordar. Agradeça a vida assim que acordar. Porque a primeira emoção com a qual você escolhe começar o dia define o tom de tudo o que virá. Imagine abrir os olhos e, em vez de pensar em preocupações, tarefas ou problemas, a primeira coisa que você faz é reconhecer que tem um presente diante de si. Mais um dia para respirar, caminhar, aprender e crescer. Esse instante de gratidão, mesmo que dure apenas alguns segundos, age como um interruptor que acende energia positiva na sua mente e no seu coração. Não é por acaso que as pessoas mais resilientes começam o dia agradecendo, porque essa prática lhes dá um chão firme para caminhar, independentemente do que enfrentem depois. Dar graças ao despertar não exige nada complicado. Só precisa de um pensamento consciente. Obrigado pela vida, obrigado pela minha saúde. Obrigado por esta oportunidade. Esse gesto simples alinha o seu espírito e conecta você com algo maior do que si mesmo. E em vez de levantar-se com pressa ou apatia, você sente que há um propósito por trás de cada novo amanhecer. A gratidão não apaga os problemas, mas muda a forma como você os enfrenta. Um coração agradecido vê possibilidades onde outros só veem cargas. O poder da gratidão está em lembrar você do que já possui. Vivemos tão focados no que falta, no que queremos conquistar, que esquecemos o que já temos. Começar o dia com essa consciência muda tudo. Sua mente se abre para a abundância em vez da escassez. Seu ânimo se fortalece e sua resiliência cresce. Agradecer não é se conformar, é reconhecer que mesmo no meio dos desafios, ainda existem motivos para sorrir. O estoicismo nos ensina que cada dia é um presente que pode ser o último. Marco Aurélio dizia que ao despertar devíamos lembrar que recebemos novamente a oportunidade de viver e que essa oportunidade deve ser usada com virtude. Agradecer assim que abre os olhos é exatamente isso, um lembrete de que a vida é um empréstimo momentâneo e que seu dever é aproveitá-la com sabedoria. Como aplicar na prática? Antes de se levantar da cama, respire fundo e dedique alguns segundos para agradecer em silêncio. Você pode focar em 3 coisas: a própria vida, sua saúde e as oportunidades que tem pela frente. Não importa se são grandes ou pequenas,
o importante é senti-las. Faça isso todos os dias e notará como seu ânimo começa a se elevar com mais facilidade. Também pode escrever. Deixe um caderno ao lado da sua cama e anote uma frase curta a cada manhã. Obrigado por este novo dia. Essa ação física reforça a intenção na sua mente. Outra opção é expressar em voz alta, se preferir. O fundamental é não deixar que a pressa destrua esse momento sagrado. Até mesmo 30 segundos de gratidão podem mudar a direção da sua jornada. O resultado dessa prática é imediato e poderoso. Você começa o dia com otimismo real, não com queixas ou pensamentos pesados. Sua disposição para enfrentar os desafios aumenta porque já criou uma base emocional positiva. É como vestir uma armadura antes de entrar na batalha diária. A gratidão ao despertar não evita as dificuldades, mas dá a você uma atitude que transforma a maneira como responde a elas. Com o tempo, notará que sua perspectiva de vida muda. Você se tornará mais consciente dos pequenos presentes do dia a dia, uma conversa, um gesto de bondade, um momento de calma. Essa consciência vira uma fonte constante de energia e motivação. E o mais importante, você sentirá que vive com mais propósito, porque cada dia começa com a certeza de que a própria vida já é motivo para agradecer. Lembre-se, a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos determina como usará sua energia pelo resto do dia. Se preencher esse momento com gratidão, seu dia se enche de luz. Se preencher com queixas, seu dia começa escuro desde o início. A escolha é sua. Faça da gratidão o primeiro pensamento de cada manhã e verá como a vida começa a responder com mais abundância, mais serenidade e mais oportunidades de crescer. Ensinamento 3. A respiração profunda é o seu interruptor de vitalidade. Realizar respirações profundas ao despertar é uma das formas mais simples e poderosas de ativar o corpo e a mente. Muitas vezes começamos o dia com pressa, correndo atrás da rotina e esquecemos que o que mais precisamos é oxigênio. O ar é energia vital e quando você aprende a direcioná-lo de forma consciente, não apenas fortalece os pulmões, mas também limpa o organismo e clareia a mente. Uma respiração profunda é como apertar o botão de reinício. Ela traz calma, foco e vitalidade para enfrentar o que vier. Imagine isso ao acordar, em vez de pegar o celular ou se afundar em preocupações, você se senta ereto, fecha os olhos e inspira lentamente, sentindo o ar preencher seus pulmões. Em seguida, exala suavemente, soltando qualquer tensão acumulada. A cada respiração, percebe o corpo se oxigenando e a mente se abrindo. Esse instante se transforma em um ritual de poder que prepara todo o seu sistema para enfrentar o dia com mais força e serenidade. Práticas como Bhastrika Pranayama na tradição do yoga ou simplesmente dedicar de 5 a 10 minutos a respirações profundas já são suficientes para transformar o estado interno. A chave é a consciência. Não se trata de respirar por respirar, mas de fazê-lo com atenção, com ritmo, com a intenção de limpar o velho e receber o novo. Quando você respira de forma consciente, envia uma mensagem ao corpo: estou presente, estou pronto. O estoicismo nos lembra que não controlamos o externo, mas sim o interno. E a respiração é justamente essa ponte entre o que você não pode controlar e o que está ao seu alcance. Marco Aurélio falava de sempre regressar a si mesmo, de se centrar. E não existe ferramenta mais imediata para isso do que a respiração. Ela é o lembrete de que, mesmo no caos, existe uma âncora dentro de você para encontrar calma e clareza. Como aplicar na vida diária. Assim que abrir os olhos, sente-se na cama com a coluna ereta. Feche os olhos e comece com uma inspiração profunda pelo nariz, expandindo o peito.
Segure por um instante e depois solte o ar lentamente pela boca. Repita esse ciclo várias vezes e perceba a mente se acalmar. Se tiver mais tempo, dedique entre 5 e 10 minutos à prática, contando cada inspiração e cada expiração. Faça com intenção, como se cada respiração fosse um alimento para o corpo e para a alma. Com o tempo, o corpo começará a pedir isso naturalmente. Vai notar que, quando estiver nervoso ou estressado, bastam 3 respirações profundas para recuperar a calma. E quando precisar de concentração, esse exercício será como acender a luz em um quarto escuro, dará a clareza imediata. Os resultados são concretos. Primeiro, você melhora a oxigenação, o que impacta diretamente na energia física. Segundo, reduz o estresse porque a respiração profunda ativa o sistema parasimpático, responsável por trazer calma e equilíbrio. Terceiro, aumenta a concentração porque a mente deixa de estar dispersa e se foca no presente. E tudo isso em apenas alguns minutos, sem depender de nada externo, apenas do ar que sempre está com você. Respirar profundamente é um lembrete do essencial. A vida está aqui e agora em cada inspiração e expiração. Quando você pratica todas as manhãs, treina a mente para regressar ao presente, para não se perder em ansiedades do futuro, nem em pesos do passado. O dia começa com calma, clareza e energia renovada, o que lhe dá uma enorme vantagem diante daqueles que iniciam no piloto automático. Faça da respiração profunda o seu ritual matinal. Não a subestime pela simplicidade. É no básico que se esconde o verdadeiro poder. E se transformar em hábito, descobrirá que carrega consigo a ferramenta mais poderosa de todas, a capacidade de mudar o seu estado interno a qualquer momento apenas parando, fechando os olhos e respirando. Ensinamento 4. A água em jejum é o seu primeiro detox natural. Beber água em jejum é uma das práticas mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas para começar o dia com vitalidade. Assim que você acorda, seu corpo vem de várias horas sem receber líquidos, e o que ele mais precisa não é café nem comida, mas sim água. Esse primeiro contato hidrata as células, reativa o sistema digestivo e limpa naturalmente as toxinas acumuladas durante a noite. É como dar ao organismo um reinício antes de começar a funcionar em plena marcha. Imagine o corpo como um motor que ficou desligado durante o sono. A água é o óleo que o lubrifica e permite que ele ligue suavemente. Quando você bebe devagar alguns copos logo ao despertar, o organismo se sente ativado e os órgãos internos, especialmente fígado e rins, começam a trabalhar com mais eficiência. Não se trata apenas de hidratar, mas de depurar e preparar todo o sistema para um dia com mais energia. O curioso é que muitas pessoas subestimam esse hábito por parecer básico demais. Mas pense nisso, o sangue, os músculos e o cérebro são compostos em grande parte por água. Se você começa o dia desidratado, a concentração cai, a digestão fica lenta e a energia diminui. Em contrapartida, se inicia hidratado, o corpo responde com leveza, a pele fica mais fresca e a mente mais clara. O estoicismo nos lembra que a disciplina está nas coisas simples, não no extraordinário. Epicteto ensinava que cuidar do corpo também era um dever, pois um corpo bem cuidado permite à mente dedicar-se ao essencial. Beber água em jejum pode parecer pequeno, mas é um ato de disciplina consciente que fortalece o caráter e a clareza. Como aplicar na prática? Antes de dormir, deixe uma jarra ou garrafa de água filtrada no quarto ou na cozinha. Assim, ao acordar, a primeira coisa que verá será esse lembrete do seu compromisso. Beba de 2 a 4 copos lentamente, sem pressa, permitindo que o corpo receba a água com calma. Não faça de uma vez só. Dê tempo para o sistema digestivo absorver.
Esse pequeno ritual se transforma em uma mensagem interna: eu me respeito, eu me cuido, eu me preparo para o dia. Outra dica é torná-lo parte da sua rotina matinal, no mesmo nível de escovar os dentes ou lavar o rosto. Quando algo vira hábito automático, já não depende de motivação ou força de vontade. Você simplesmente faz. E a cada dia em que cumpre esse ritual, reforça a identidade de alguém que cuida de si desde o essencial. Os resultados aparecem em várias áreas. A digestão se torna mais leve, pois ajuda estômago e intestinos a despertarem suavemente. A pele fica mais limpa, já que a água facilita a eliminação de toxinas. A energia física aumenta porque o sangue circula melhor e o cérebro recebe a hidratação necessária para funcionar com clareza. Até o humor melhora, pois você se levanta sentindo que já deu o primeiro passo de cuidado pessoal. Com o tempo, notará que o corpo pedirá isso naturalmente. Haverá manhãs em que, antes de pensar em qualquer outra coisa, sentirá o impulso de beber água. Isso acontece porque mente e organismo já foram treinados para reconhecer o benefício. E cada vez que fizer isso, reforçará a mensagem de que o seu bem-estar é prioridade. Nunca subestime o poder do simples. Beber água em jejum não exige dinheiro extra, esforço extremo nem ferramentas especiais. Apenas requer compromisso consigo mesmo. E é nesses atos pequenos, repetidos dia após dia, que se constrói a disciplina capaz de transformar toda a vida. Portanto, amanhã, quando abrir os olhos, antes de olhar o celular ou se perder nas tarefas, beba água. Sinta o verdadeiro despertar, perceba o corpo se ativar e a mente clarear. Esse gesto simples será a primeira vitória do dia, um sinal silencioso de que você está escolhendo crescer, cuidar-se e avançar com força em direção a tudo o que deseja construir. Ensinamento 5. Enfrente o difícil primeiro para fortalecer sua mente. Controlar a alimentação é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar se deseja ter energia, saúde e clareza mental. Muitas pessoas acreditam que comer sem medida é um prazer sem consequências, mas a verdade é que cada excesso se acumula e mais cedo ou mais tarde cobra seu preço. Comer em excesso não afeta apenas o peso, drena a vitalidade, enfraquece as defesas e abre a porta para doenças que poderiam ter sido evitadas com disciplina. A raiz de muitos males está no que você decide colocar no prato todos os dias. Pense em como se sente após uma refeição leve, fresca e nutritiva, o corpo ágil, a mente desperta e a energia disponível para criar. Agora compare com a sensação de comer demais, sobretudo alimentos ultraprocessados, peso, cansaço, falta de concentração. É aí que se vê a diferença entre comer para nutrir e comer apenas para encher. A comida pode ser sua medicina ou seu veneno, dependendo das escolhas que você faz. O problema é que vivemos em um ambiente que nos convida ao excesso, fast food em cada esquina, porções cada vez maiores e tentações ultraprocessadas que parecem irresistíveis. Mas disciplina é escolher conscientemente, dizer a si mesmo: não preciso preencher um vazio com comida, preciso me nutrir. Isso não significa eliminar o prazer, mas aprender a desfrutar com equilíbrio. O estoicismo nos lembra que o autocontrole é a base da liberdade. Sêneca dizia que dominar os prazeres é mais grandioso do que conquistar o mundo inteiro. Aplicado à alimentação, significa que você não é livre se depende do comer sem medida. A verdadeira liberdade está em comer o necessário, em cuidar do corpo para que ele seja aliado e não obstáculo. Como aplicar na prática? Primeiro, reduza as porções. Muitas vezes não é preciso eliminar um alimento, apenas comer menos dele. Aprenda a ouvir o corpo quando estiver satisfeito, pare, mesmo que ainda haja comida no prato. Segundo, evite ultraprocessados.
Biscoitos recheados, refrigerantes, frituras e produtos cheios de aditivos não oferecem nada além de cansaço e desequilíbrio. Terceiro, priorize alimentos frescos e leves, frutas, verduras, grãos integrais, proteínas limpas. São eles que realmente dão energia e força. Um bom hábito é preparar suas refeições em casa sempre que possível. Assim você controla ingredientes, porções e qualidade. Quando comer fora, escolha opções mais simples e evite o impulso de pedir o maior ou o mais gorduroso. E lembre-se, não se trata de proibir tudo, mas de treinar a mente para escolher com sabedoria. Comer bem não é sacrifício, é autocuidado. Os resultados desse hábito aparecem rápido. Em poucas semanas, você terá mais energia porque o corpo já não gasta tanto em digerir excessos. A agilidade física aumenta, a mente se concentra melhor e o humor melhora porque você não carrega mais o peso da culpa nem a lentidão física. A longo prazo, reduz os riscos de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. O futuro se torna mais leve, não apenas em quilos, mas em qualidade de vida. Outro benefício oculto é o respeito por si mesmo. Cada vez que escolhe uma porção moderada ou um alimento fresco em vez de um ultraprocessado, envia à mente uma mensagem de disciplina e autocontrole. Essa disciplina não fica apenas na comida, ela se expande para outras áreas da vida. Você trabalha com mais foco, pensa com mais clareza e tem mais força de vontade para seus projetos. Lembre-se, o corpo é o veículo com o qual você atravessa a vida. Não pode trocá-lo por outro e cada decisão conta. Se o encher de excessos e descuido, cedo ou tarde ele se desgasta. Mas se o cuidar com equilíbrio, será seu aliado por muitos anos. Não se trata de viver com restrições, mas de viver com inteligência, entendendo que o verdadeiro prazer não está em comer até não aguentar mais, mas em desfrutar de um corpo saudável, ágil e forte. Então, da próxima vez que se sentar para comer, faça isso com consciência. Pergunte-se: isso me aproxima da energia e da saúde que quero ou me afasta delas? Essa simples pergunta pode mudar sua relação com a comida e devolver a você o poder que sempre foi seu. Seu prato não alimenta apenas o corpo, mas também o destino. Ensinamento 6. Evite as más companhias e a negatividade. Evitar más companhias e a negatividade é uma das decisões mais importantes se você deseja crescer de verdade. Você pode ter metas claras, disciplina firme e até talento, mas se o seu ambiente estiver cheio de vozes tóxicas que o apagam, cedo ou tarde perderá o rumo. As pessoas com quem passa mais tempo funcionam como um espelho, refletem em você a forma como enxergam a vida. E se esse espelho está cheio de queixas, críticas e derrotismo, você acabará se vendo da mesma maneira. Por isso precisa proteger sua energia com a mesma seriedade com que protegeria sua casa de um ladrão. Pense nas vezes em que saiu de uma conversa sentindo-se drenado, desmotivado ou até com dúvidas sobre si mesmo. Essa é a prova mais clara de que esteve exposto à negatividade. Nem sempre será alguém que grita ou insulta. Muitas vezes são comentários sutis. Para que tentar? Isso é muito difícil. Melhor ficar como está. Essas frases são veneno disfarçado de conselho e, se você não tiver cuidado, acabam virando a voz interna que sabota seu progresso. Em contrapartida, quando se cerca de pessoas que acreditam em você, que inspiram a ser melhor e o impulsionam para frente, sua energia muda. Você se sente motivado, confiante e fortalecido. Seu ambiente não precisa ser perfeito, mas precisa estar alinhado com a direção em que deseja avançar. Não se trata apenas de evitar o que faz mal, mas também de cultivar o que faz bem.
O estoicismo ensinava que devemos cuidar da qualidade das nossas relações como parte da virtude. Sêneca advertia que passamos grande parte da vida sendo influenciados pelos outros e que a sabedoria consiste em escolher bem com quem dividimos nosso tempo. Para um estoico, cercar-se de pessoas virtuosas era essencial, pois, do contrário, acabamos adotando defeitos alheios sem perceber. Como aplicar isso na prática? O primeiro passo é identificar. Observe quem acrescenta valor e quem drena seu ânimo. Não se trata de julgar ou ser cruel, mas de reconhecer o efeito real que cada pessoa causa em você. O segundo passo é reduzir o contato com quem não soma. Talvez não seja possível eliminar totalmente, mas é possível limitar a exposição e colocar limites claros. O terceiro passo é priorizar quem inspira, mesmo que sejam poucos. Qualidade vale mais que quantidade. Uma única relação positiva pode pesar mais que 10 tóxicas. Outro ponto essencial é cuidar do que você consome. A negatividade não vem apenas de pessoas, mas também de conteúdos. Se tudo o que vê são notícias destrutivas, redes sociais cheias de comparação ou conversas banais, sua mente se contamina. Selecione com intenção o que deixa entrar no seu espaço mental. Assim como escolhe o que come para cuidar do corpo, escolhe o que consome para nutrir sua mente. Os resultados desse cuidado são poderosos. Você começa a sentir mais paz mental porque já não está constantemente exposto a energias pesadas. Sua autoestima se fortalece porque deixou de ouvir vozes que plantam dúvidas e passou a escutar vozes que alimentam a confiança. E o mais importante, passa a avançar sem tantos obstáculos, porque deixou de carregar o peso das influências negativas. Com o tempo, perceberá que seu ambiente se transforma em um aliado silencioso, sua energia ficará mais estável, suas metas mais claras e sua motivação mais forte. Você começará a atrair pessoas que vibram na mesma frequência, porque a energia positiva se reconhece e se busca. E quando isso acontecer, verá que uma das decisões mais inteligentes que tomou foi proteger-se da negatividade. Lembre-se, disciplina e esforço não bastam se você se cerca de um ambiente que sabota o seu avanço. Seu entorno é o terreno onde crescem suas raízes. Se o terreno é tóxico, o crescimento será limitado. Mas se cuidar dele, sua vida florescerá com muito mais força do que imaginava. Cerque-se do que soma e deixe para trás o que diminui. Essa é a base de uma vida forte, livre e em constante crescimento. Ensinamento 7. O tempo consigo mesmo é mais valioso que o espetáculo. O tempo consigo mesmo é um dos maiores tesouros que você pode cultivar. Mas em um mundo cheio de telas e ruídos externos, tornou-se quase um ato de rebeldia. Acostumamo-nos a mostrar tudo o que fazemos, a esperar aprovação e a viver de frente para o espetáculo. No entanto, a verdadeira reflexão, aquela que transforma sua vida, não precisa de câmeras nem de validação externa. Precisa de silêncio, intimidade e da coragem de olhar para dentro. Esse momento em que você ora, medita ou escreve no diário, não é feito para que os outros vejam, mas para que você descubra quem é e para onde está indo. Dedicar tempo a si mesmo todas as manhãs é como limpar o espelho da mente. Se você o faz, enxerga com clareza. Se o descuida, acumula confusão. A diferença é enorme. Bastam 10 minutos ao iniciar o dia para ordenar os pensamentos, conectar-se ao propósito e começar com força. Pode ser em forma de oração, agradecendo pelo que tem e pedindo direção, em forma de meditação, observando a respiração e acalmando a tormenta interna, ou escrevendo em um caderno, trazendo à luz suas metas e preocupações para dar-lhes ordem. O importante não é a forma, mas a intenção. Quando você pratica a reflexão e intimidade, sem buscar aplausos,
Sua mente se fortalece e seu coração se acalma. Essa prática se converte em um refúgio, um lugar ao qual sempre pode voltar quando a vida se torna caótica. Com o tempo, esses minutos íntimos se tornam a base de toda a sua força e clareza. O estoicismo ensinava que o sábio não busca a aprovação externa, mas a coerência interna. Sêneca dizia que a vida feliz está no domínio de si mesmo e não na opinião alheia. Aplicar isso significa reservar esse espaço privado para cultivar a virtude, sem importar se alguém o reconhece. O que realmente importa não é o que você mostra, mas o que pratica na solidão, quando ninguém está olhando. Como aplicar na prática? Reserve pelo menos 10 minutos todas as manhãs apenas para si. E escolha um canto da sua casa que lhe traga paz. Desligue o celular e desconecte-se de tudo. Se orar, faça com sinceridade, sem buscar palavras bonitas, apenas deixando sua alma falar. Se meditar, concentre-se na respiração e nas sensações do corpo. Se escrever, despeje no diário seus pensamentos, o que agradece, o que teme, o que deseja alcançar. Esse ato não precisa ser perfeito nem compartilhado, precisa apenas ser autêntico. A chave está na constância. No início, sua mente buscará distrações, parecerá que 10 minutos são demais ou que você não tem tempo. Mas se persistir, descobrirá que esses minutos são os mais valiosos do seu dia, porque fazem a diferença entre reagir ao mundo ou conduzi-lo a partir do seu centro. É como afiar a espada antes de entrar em batalha. Sem esse tempo de preparação, tudo se torna mais difícil. O resultado é transformador. Você começa a sentir mais clareza mental porque já não carrega o caos dentro de si. Sua conexão consigo mesmo se fortalece porque aprende a se escutar de verdade. E o mais importante, deixa de depender da validação externa para sentir paz, porque encontra sua fonte de poder na própria intimidade. Essa independência emocional traz liberdade, força e direção. Lembre-se, os momentos mais importantes da vida não acontecem diante de um público. Acontecem em silêncio, com você mesmo. Não precisa provar nada, precisa sentir, refletir e reconectar. Transforme esses minutos em um hábito diário e verá como eles se tornam um alicerce sobre o qual se constrói uma vida forte, clara e autêntica. Então, amanhã, antes que o ruído do mundo o alcance, presenteie-se com esses 10 minutos de intimidade. Feche os olhos, agradeça, respire, escreva e entenda: esse espaço consigo mesmo vale mais que qualquer espetáculo, porque é aí que se forja a sua verdadeira grandeza. Ensinamento 8. Aproveite amanhã para aprender algo novo. Aproveitar amanhã para aprender algo novo é um dos hábitos mais inteligentes que você pode integrar à sua vida se realmente deseja crescer. A mente ao despertar está fresca, descansada e com maior capacidade de absorver e reter informações. É como uma tela em branco pronta para ser preenchida com conhecimento que poderá ser aplicado ao longo do dia. Se desperdiçar essas primeiras horas com distrações, redes sociais ou preocupações, estará entregando sua melhor energia a coisas que não trazem retorno. Mas, se investir esse tempo em leitura, estudo ou aprendizado, estará construindo a base do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Imagine dedicar apenas a primeira hora do dia a temas importantes. Pode ser um livro que o inspire, um curso que o desafie ou até mesmo revisar anotações sobre algo que deseja dominar. Esse tempo tem efeito multiplicador porque o que você aprende cedo se fixa com mais força na memória. O restante do dia pode ser cheio de compromissos, trabalho ou imprevistos, mas o que fez de manhã já ficará plantado como semente em sua mente. O aprendizado matinal não é apenas informação, é disciplina. É dizer ao cérebro: isto é importante e vou priorizar.
Essa escolha fortalece o foco e transforma você em alguém que está sempre evoluindo. Enquanto muitos começam o dia reagindo ao mundo, você começa cultivando o interior. Com o tempo, essa diferença se converte em uma vantagem imbatível. O estoicismo nos lembra que a educação é um processo constante, não um destino final. Sêneca dizia que, enquanto viver, deve-se seguir aprendendo, porque a sabedoria é uma tarefa de todos os dias. Aplicar isso significa compreender que cada manhã é uma nova oportunidade de crescer. Não importa a idade nem a situação, a mente que se exercita diariamente nunca fica estagnada. Como aplicar na prática? Reserve um espaço livre de distrações. Desative notificações, guarde o celular e escolha um tema relevante para você. Dedique de 30 minutos a 1 hora para ler, escrever ou estudar algo que alimente seu crescimento. Não precisa ser extenso, o importante é a consistência. Mesmo alguns minutos diários, bem focados, têm mais impacto do que horas dispersas. Se optar pela leitura, escolha livros que desafiem seu pensamento, ampliem sua visão de mundo e fortaleçam suas habilidades. Se for estudar, concentre-se no que pode aproximá-lo de suas metas, um idioma, uma habilidade técnica ou conhecimento em sua área de atuação. Outro ponto poderoso é combinar aprendizado com escrita. O que ler ou estudar, registre. Não apenas sublinhe, mas escreva com suas próprias palavras o que entendeu. Esse ato reforça a memória e transforma o conhecimento em parte de você. A mente não se fortalece apenas pelo que recebe, mas pelo que processa e expressa. Os resultados desse hábito são profundos. Sua capacidade de concentração melhora porque treina a mente a focar no essencial logo no início do dia. Você se sente mais motivado porque começa com conquistas internas em vez de distrações externas. Sua confiança cresce porque a cada dia acumula conhecimentos e habilidades que muitos não cultivam. A longo prazo, sua vida se encherá de oportunidades, porque quem aprende constantemente está sempre um passo à frente. Aproveitar a manhã para aprender algo novo é uma declaração silenciosa de que você valoriza seu crescimento. É provar a si mesmo que não vai viver no piloto automático, mas que escolhe plantar sementes de sabedoria todos os dias. Com o tempo, essas sementes se transformam em frutos de sucesso, clareza e poder pessoal. Assim, amanhã, quando acordar, em vez de correr para ver o que o mundo quer de você, dedique esse tempo ao que deseja construir em si. Leia, estude, reflita. Faça da primeira hora sua maior e mais valiosa aposta e descobrirá que sua mente não só se fortalece, mas também abre portas que nunca imaginou. Ensinamento 9. Use a emoção da vitória para se motivar. Usar a emoção da vitória para se motivar é um truque psicológico que pode transformar completamente a forma como você começa os dias. A maioria vê acordar cedo como um castigo, um sacrifício pesado que rouba conforto. Mas a verdade é que levantar-se cedo, vencer a tentação de permanecer na cama e iniciar o dia com intenção é a sua primeira vitória diária. E essa vitória, por menor que pareça, tem um poder imenso, desperta em você um sentimento de orgulho, força e confiança que se projeta em tudo o que faz depois. Todas as manhãs você tem duas opções: ceder ao impulso de continuar dormindo ou levantar-se e reivindicar o dia como seu. Quando escolhe a segunda, envia a si mesmo uma mensagem clara: tenho controle, sou disciplinado, posso vencer a mim mesmo. E essa mensagem, repetida dia após dia, molda seu caráter. Não se trata apenas de estar desperto, mas de treinar a vontade, de provar que sua mente comanda seu corpo e não o contrário. É aí que reside a verdadeira força. A emoção da vitória ao despertar não é um capricho motivacional, é um treinamento. Assim como um guerreiro afia a espada antes da batalha,
Você se fortalece com esse pequeno triunfo antes de enfrentar o caos do mundo. Comece repetindo mentalmente: hoje venci minha primeira batalha. Essa frase não é apenas um lembrete, mas uma âncora psicológica que conecta sua mente à sensação de poder. Quando celebra, mesmo que internamente, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. O estoicismo ensinava que dominar a si mesmo é a maior das vitórias. Marco Aurélio dizia que a verdadeira grandeza está em governar-se mais do que governar os outros. Ao levantar-se cedo e celebrar como um triunfo, você pratica exatamente isso. Demonstra que sua vontade não depende de desculpas e que pode escolher a ação correta, mesmo que não seja a mais confortável. Esse é o treinamento de caráter que servirá em todas as áreas da vida. Como aplicar no dia a dia? Da próxima vez que o despertador tocar, em vez de desligar e adiar, lembre-se, esse é o momento-chave. Ali está a sua primeira batalha. Se levantar, vence; se ceder, perde. E essa decisão marcará o restante da jornada. Assim que se levantar, repita mentalmente: hoje venci minha primeira batalha. Se quiser reforçar, diga em voz alta. Transforme essa declaração em um ritual de vitória. Depois, celebre internamente. Não precisa de aplausos nem recompensas externas. Basta reconhecer seu feito: venceu a preguiça, escolheu a disciplina. Esse orgulho é combustível. Se transformar esse hábito em rotina, cada dia começará com um lembrete poderoso de que você é capaz de cumprir o que promete. Essa confiança acumulada constrói consistência. O resultado é imediato. Você sentirá aumento na autoconfiança porque inicia com uma vitória pessoal. Sua consistência crescerá porque já não dependerá apenas de motivação passageira, mas de um sistema sólido. Com o tempo, esse ritual molda sua identidade. Você deixa de ser alguém que se rende ao conforto e passa a ser alguém que escolhe o certo sem vacilar. O impacto também aparece na produtividade. Ao iniciar o dia com disciplina, esse mesmo foco se espalha para suas tarefas. Trabalha com mais clareza, enfrenta desafios com mais firmeza e sua energia se direciona melhor. Afinal, se já venceu a primeira batalha, as demais parecem mais fáceis de conquistar. Lembre-se, não se trata de acordar cedo por obrigação, mas de transformar esse ato em vitória psicológica. O que importa não é o horário, é a atitude. Cada manhã é um campo de batalha em que você decide se avança ou retrocede. E toda vez que escolhe avançar, sua confiança cresce, sua consistência se fortalece e seu espírito se enrijece. Portanto, amanhã, quando abrir os olhos e ouvir o despertador, não veja como castigo. Veja como sua primeira batalha do dia. Levante-se, declare sua vitória e celebre-a. Faça isso com disciplina, intenção e orgulho, porque cada pequena vitória diária constrói uma vida de grandeza. Ensinamento 10. Visualize a vida que deseja. Visualizar a vida que você deseja é uma das ferramentas mais poderosas que pode usar para se aproximar das suas metas. A mente tem a capacidade de criar imagens tão vívidas que o corpo as interpreta como reais. Cada vez que você imagina com clareza e emoção o futuro que quer, ativa no cérebro as mesmas áreas que se acendem quando vive de fato aquela experiência. Isso gera motivação, convicção e um impulso natural para a ação. Não é fantasia, é ciência aplicada ao crescimento. O que sua mente ensaia, seu corpo busca executar. Imagine por um momento a meta que mais deseja. Pode ser concluir um projeto, alcançar um nível físico, construir um relacionamento saudável ou ter estabilidade financeira. Agora pense em como seria viver isso, o que sentiria, o que veria, como seria seu dia com essa realidade já cumprida.
Essa prática de visualização não só inspira, mas também treina o cérebro a reconhecer oportunidades, filtrar distrações e manter o foco no que realmente importa. Quando sua mente já se enxerga lá, seu corpo encontra o caminho para chegar. A visualização é um ensaio mental. Assim como um atleta pratica cada movimento antes de entrar em campo, você pode treinar suas ações futuras a partir da mente. Quanto mais detalhes usar, mais poderosa ela se torna. Não basta dizer vagamente "quero sucesso". É necessário imaginar como trabalha, como fala, que decisões toma, quais emoções sente ao alcançar as metas. Essa clareza cria um mapa interno que o subconsciente segue. O estoicismo ensinava que devemos dirigir nossos pensamentos com sabedoria, porque eles determinam nossas ações. Marco Aurélio repetia que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Visualizar conscientemente é exatamente isso, escolher o que deseja plantar na mente para que floresça na vida. Como aplicar na prática? Reserve alguns minutos pela manhã ou à noite para fechar os olhos e visualizar. Escolha um lugar tranquilo, respire profundamente e traga à mente a imagem de si mesmo atingindo seus objetivos. Faça com o máximo de detalhes possível, cores, sons, sensações no corpo. Sinta a emoção como se já estivesse acontecendo. Essa emoção é chave, porque o subconsciente não distingue o real do intensamente imaginado. Reforce o hábito escrevendo o que visualizou. Descreva como seria seu dia vivendo essa versão futura de si, a que horas acorda, como trabalha, como fala com os outros, como encerra sua jornada. Ao escrever, você dá forma ao que imaginou e transforma em um plano implícito. Outro passo importante é repetir frases que fortaleçam sua visualização. Estou avançando rumo à minha melhor versão, minha mente e meu corpo trabalham juntos para alcançar minhas metas. Essas afirmações combinadas à visualização multiplicam o impacto no subconsciente. Os resultados são extraordinários. Sua motivação cresce porque já experimentou na mente o sabor da vitória. Seu foco se torna mais intenso porque agora sabe claramente para onde direcionar energia. Seu progresso acelera porque o subconsciente começa a trabalhar a seu favor, ajudando a reconhecer oportunidades antes despercebidas. Com o tempo, a visualização se transforma em um motor interno que não se apaga. Mesmo em momentos difíceis, sua mente terá uma referência clara de para onde está indo, e isso lhe dará resiliência. Não importa quantos obstáculos surjam, se a visão for forte, a determinação será ainda mais. Lembre-se, você não atrai o que apenas diz querer, mas aquilo que sente e enxerga como possível na mente. A visualização dá essa certeza, essa convicção que transforma a maneira de agir dia após dia. Torne esse hábito um ritual constante e verá sua vida se mover na direção dos seus sonhos. Então amanhã, ao abrir os olhos, presenteie-se com esses minutos de visualização. Imagine com clareza, sinta com intensidade e repita com convicção. Já estou a caminho da minha meta. Sua mente mostrará a rota e seu corpo executará a ação. A cada prática diária, você não estará apenas sonhando, estará construindo, passo a passo, uma realidade mais próxima e poderosa. Ensinamento 11. Plante pensamentos e emoções positivas ao despertar. Plante pensamentos e emoções positivas ao despertar, porque o que você escolher nesses primeiros minutos será a energia que guiará o seu dia inteiro. A mente é como um jardim e cada pensamento que você planta ao abrir os olhos se converte em uma semente. Se pensa em preocupações, rega sementes de angústia que mais tarde se manifestam em forma de estresse, tensão e reações negativas. Mas se planta gratidão, confiança e esperança, essas sementes florescem em calma, otimismo e clareza.
O que você decide pensar no início do dia não é um detalhe menor, é o desenho do seu destino diário. Imagine acordar e antes que cheguem as preocupações, dizer a si mesmo: estou agradecido por este novo dia. Tenho a força para criar. Meu destino está em minhas mãos. Essas frases não são simples palavras, são chaves que abrem a porta para um estado mental poderoso. Quando você as repete com emoção, o subconsciente as toma como verdade e começa a alinhar suas emoções e ações para que a realidade vivida coincida com o que foi declarado. É como programar o dia de dentro para fora, antes que o mundo externo tenha chance de interromper sua paz. Muitos acreditam que o estado de ânimo depende do que acontece lá fora, mas a realidade é que ele começa dentro. Se ao despertar, você escolhe pensamentos de carência, o dia se enche de queixas. Se escolhe pensamentos de força, o dia se enche de vitórias. E o melhor é que essa escolha está sempre em suas mãos. Não precisa de nada externo, apenas da decisão consciente de plantar bem todas as manhãs. O estoicismo nos lembra que o poder sobre a vida está em como usamos a mente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Aplicado ao início do dia, isso significa que não é o trânsito, o trabalho nem os problemas que definirão seu ânimo, mas a forma como você já decidiu responder desde cedo. Plantar pensamentos positivos ao despertar é, portanto, uma prática profundamente estoica, tomar o controle do que depende de você e soltar o que não depende. Como aplicar na prática? Assim que abrir os olhos, não busque o celular, não mergulhe nos afazeres. Respire fundo, sinta a oportunidade de um novo dia e repita 3 frases poderosas. A primeira: estou agradecido por este novo dia. Gratidão é reconhecer o que você já tem. A segunda: tenho a força para criar. Isso desperta a confiança e lembra sua capacidade de ação. A terceira: meu destino está em minhas mãos. Com isso, você assume responsabilidade e se coloca como protagonista da própria vida. Faça isso com intenção, não de forma mecânica. Sinta cada palavra. Imagine a energia entrando no seu corpo. Se puder, repita em voz alta ou escreva em um caderno. Essa combinação de pensamento, palavra e ação reforça ainda mais a mensagem no subconsciente. E se repetir esse ritual todas as manhãs, começará a notar que sua atitude muda quase automaticamente. Os resultados são imediatos e também acumulativos. No curto prazo, você sente menos estresse e mais calma. Sua mente se abre para oportunidades porque já está vibrando em gratidão e confiança. No longo prazo, toda a sua vida se transforma, porque o que você pensa ao despertar se converte em hábito que molda sua identidade. Você se torna alguém que começa os dias com força e que atrai situações e pessoas alinhadas a essa energia. E o mais importante, recupera o controle, deixa de ser espectador passivo do que acontece e se converte em arquiteto consciente da própria realidade. Cada manhã é um terreno fértil. Depende de você plantar sementes de esperança ou de medo. Plante o positivo, regue com intenção e veja como o seu dia floresce com mais luz, paz e possibilidades. Portanto, amanhã, antes de sair da cama, lembre-se: as primeiras palavras que disser são ordens diretas ao seu destino. Declare gratidão, força e confiança, e verá como o dia inteiro se transformará em reflexo dessas sementes. Sua vida muda quando você muda o que pensa primeiro ao despertar. Ensinamento 12. Escrever é limpar a desordem da mente. Escrever organiza a mente e cria clareza, porque aquilo que está na cabeça como uma confusão de pensamentos começa a tomar forma quando é colocado no papel. Muitas vezes você acredita que tem 1000 problemas, que sua vida está cheia de obstáculos impossíveis, mas na realidade o que existe é confusão mental.
Ao escrever, o que parecia enorme se reduz a palavras concretas, e o que parecia caótico começa a mostrar um padrão. A escrita não é apenas um hábito, é uma ferramenta para liberar a mente, transformar o invisível em algo tangível e administrável. Todas as manhãs ao despertar, você pode se dar alguns minutos de escrita consciente. Não precisa de talento literário nem de palavras bonitas. O que importa é a honestidade. Pegue um caderno e escreva o que sente, o que agradece e o que deseja alcançar naquele dia. É simples, mas poderoso. Ao escrever o que sente, libera tensões internas e evita que a ansiedade o consuma em silêncio. Ao escrever o que agradece, muda o foco do que falta para o que já tem, cultivando gratidão logo cedo. Ao escrever o que deseja alcançar, dá à mente uma direção clara, como se entregasse um mapa para não se dispersar. Imagine como seu dia pode ser diferente com esse ritual. Em vez de ficar preso em preocupações difusas, terá um plano. Em vez de permitir que emoções negativas se acumulem, você as reconhece e coloca no papel, o que já reduz o poder delas. Em vez de andar sem rumo, terá um objetivo claro. Esse processo simples, repetido a cada manhã, dá uma vantagem psicológica imensa. O estoicismo ensina que não devemos deixar a mente à deriva, pois uma mente indisciplinada é a raiz do sofrimento. Marco Aurélio praticava esse princípio ao escrever suas meditações, nas quais derramava reflexões e dúvidas para organizá-las. Ele não escrevia para os outros, mas para si mesmo, e nisso residia a força. Seguindo esse exemplo, cada palavra que você escreve pode ser um ato de governo sobre a mente, um lembrete de que está no comando e não à mercê do caos interno. Como aplicar na vida diária? Transforme esse ritual na primeira ou segunda ação do dia, antes de se afundar no ruído externo. Reserve de 5 a 10 minutos, pegue o caderno e escreva sem filtros. Não importa se as frases são curtas ou se a letra é desordenada, o que importa é esvaziar a mente e dar forma ao que está dentro de você. Pergunte-se: o que sinto agora? Do que sou grato hoje? O que quero conquistar? Escreva as respostas de forma direta, como se estivesse conversando consigo mesmo. Se fizer isso todos os dias, começará a notar mudanças profundas. Primeiro, a mente ficará mais leve, porque não carrega mais pensamentos dispersos que atrapalham ao longo do dia. Segundo, a ansiedade diminuirá, pois ao reconhecer e estruturar suas emoções, elas perdem força sobre você. Terceiro, o foco aumentará, já que escrever as metas diárias reforça o compromisso e lembra o que realmente importa. O poder da escrita não está em reler depois ou em alguém ver, mas no próprio ato de escrever. É como liberar a pressão de uma panela, dá espaço para respirar. Com o tempo, esse hábito se transforma em um treinamento mental que fortalece sua clareza, disciplina e resiliência. Lembre-se, o que é escrito permanece. Quando você tira algo da mente e coloca no papel, torna-o real, e o que é real pode ser melhorado e alcançado. Por isso, cada página escrita é um passo em direção a uma vida mais ordenada e consciente. Então, amanhã, ao despertar, não deixe que a mente o arraste para o caos. Pegue o caderno e escreva o que sente, o que agradece e o que deseja alcançar. Faça isso com honestidade, mesmo que seja apenas algumas linhas. Descobrirá que esse pequeno ritual é, na verdade, uma arma poderosa para viver com clareza, força e direção. Ensinamento 13. Tome banhos frios para ativar sua energia. Tomar banhos frios é uma dessas práticas que parecem simples, mas escondem um poder imenso para transformar sua energia, seu ânimo e até sua disciplina. A água fria é um choque que desperta cada célula do corpo, arranca você da preguiça e o conecta com uma sensação de vitalidade impossível de ignorar. Não é apenas uma questão de higiene,
é um treino mental e físico. Quando você escolhe entrar debaixo da água gelada, mesmo que a mente diga não, envia uma mensagem clara de força e domínio: eu mando no meu corpo, não no meu conforto. Esse ato, repetido todas as manhãs, se converte em um ritual de poder. A ciência confirma os benefícios. A água fria estimula a liberação de dopamina, o neurotransmissor da motivação e do bem-estar. Por isso, depois de um banho frio, você não só se sente desperto, mas também mais animado, com melhor humor e mais foco. Além disso, melhora a circulação, fortalece o sistema imunológico, tonifica a pele e, no caso dos homens, eleva os níveis de testosterona, aumentando energia, força e confiança. O impacto emocional também é profundo. Um banho frio é um treino contra o estresse. Se você aprende a respirar com calma enquanto a água gelada cai, treina a mente para manter o controle em meio à adversidade. Esse domínio se transfere para a vida diária. Você deixa de reagir com pânico a situações tensas, porque o corpo já sabe que é capaz de manter a calma mesmo em momentos de impacto. É como um exercício diário que fortalece a resiliência emocional. O estoicismo nos lembra da importância de nos expormos voluntariamente à dificuldade. Sêneca falava sobre enfrentar a incomodidade para não se tornar escravo do conforto. Tomar banhos frios é aplicar essa sabedoria estoica na vida moderna, declarar que não precisa de água perfeita para se sentir bem, escolher o desconforto para se tornar mais forte. Esse pequeno ato diário reflete o princípio de que a virtude e o domínio pessoal se cultivam nos gestos mais simples. Como começar se nunca tentou? Não é preciso mergulhar direto na água gelada. Comece com água morna e vá diminuindo a temperatura aos poucos. Faça de forma progressiva. Inicie com 30 segundos de água fria e aumente gradualmente até chegar a alguns minutos. Respire profundamente enquanto a água cai, porque a respiração é a chave para resistir sem tensão. Não lute contra o frio, aceite-o, sinta-o e lembre-se de que é um treinamento. Com o tempo, seu corpo não só vai tolerar, como vai desejar. Você perceberá que a água fria não é castigo, mas combustível. Vai acordar querendo essa descarga gelada, porque sabe o quanto muda seu estado em segundos. E o melhor, não precisa de nada além de água, vontade e constância. Não é luxo, não é complicado, é acessível a todos, e aí está sua força. O resultado é claro: você começa o dia com alerta mental, bom humor e a sensação de ter superado um desafio logo de manhã. Essa vitória inicial se torna uma âncora para o restante da jornada. Sua energia física se multiplica, porque o corpo está oxigenado e ativo, a pele mais firme, a circulação mais eficiente e sua confiança cresce, porque sabe que consegue fazer o que muitos evitam. Lembre-se, cada vez que escolhe o banho frio, escolhe treinar a mente, o corpo e o caráter. Não é apenas água caindo sobre você, é um lembrete de que o desconforto o torna mais forte. E quando adota esse hábito, carrega consigo uma sensação de poder que o acompanha o dia inteiro. Amanhã, ao abrir o chuveiro, não tema água fria. Deixe que caia. Respire fundo e repita em sua mente: isto me fortalece. Você verá como esse instante se tornará uma das decisões mais poderosas para começar o dia com força, clareza e energia imbatível. Ensinamento 14. Acorde sempre no mesmo horário. Acordar sempre no mesmo horário é uma das decisões mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadoras que você pode tomar. Não se trata apenas de levantar cedo, mas de treinar a mente e o corpo para entrar em um ritmo constante. A disciplina diária começa aí, no momento em que você decide abrir os olhos, não porque é obrigado, mas porque escolheu.
Esse gesto aparentemente pequeno se torna um lembrete de que é você quem controla o tempo e não as circunstâncias. Cada manhã em que cumpre essa decisão, fortalece seu caráter e envia uma mensagem silenciosa ao subconsciente: eu tenho controle. Quando desperta no mesmo horário todos os dias, o corpo começa a se acostumar. Já não são necessárias várias alarmes, já não exige tanto esforço, porque o sistema interno se alinha com o hábito. Em vez de lutar contra o sono ou depender da motivação do momento, você se levanta quase de forma automática. Essa ordem interna gera estabilidade emocional, energia constante e uma estrutura mental que permite enfrentar com mais força os desafios diários. O impacto vai além da manhã. Seu dia inteiro passa a ser mais organizado, sua concentração melhora e até seu descanso noturno se otimiza. É como afinar um instrumento quando feito diariamente no mesmo horário, sua vida começa a soar em harmonia. E o mais interessante é que essa disciplina se derrama em outras áreas. Quem controla sua hora de despertar também passa a controlar o que come, como trabalha e como lida com as dificuldades. O estoicismo ensinava que a liberdade não está em fazer o que quiser em qualquer momento, mas em governar a si mesmo. Marco Aurélio dizia que viver em conformidade com a natureza inclui respeitar a ordem, porque a própria vida se rege por ciclos. Levantar-se sempre no mesmo horário é imitar essa ordem natural, é lembrar-se de que seu dever é estar preparado para a ação, não se deixar arrastar pela preguiça nem pelo acaso. Como aplicar na prática? Escolha um horário fixo para acordar e respeite-o, mesmo nos fins de semana. Não importa se decide às 5 horas, 6 ou às 7 horas. O que importa é a constância. Prepare o ambiente para facilitar o hábito, deite-se mais cedo, evite telas antes de dormir, permita a entrada de luz natural no quarto ou coloque o despertador longe da cama para obrigar-se a levantar. Faça pequenos ajustes que ajudem a disciplina em vez de depender apenas da força de vontade. No início pode ser difícil. O corpo pedirá mais descanso, a mente buscará desculpas. Mas a cada manhã em que cumpre o horário fixo, você fortalece a disciplina. Em poucas semanas, esse esforço inicial se transforma em um automatismo que já não exige tanta luta. Chegará um momento em que o próprio corpo despertará sozinho, porque foi treinado. O resultado é poderoso, sua energia se torna mais estável durante o dia, seu relógio biológico se sincroniza, sua sensação de controle sobre a vida aumenta, porque começa cada jornada com um ato consciente de vontade. Sua autoestima cresce porque reconhece que pode cumprir um compromisso consigo mesmo. Essa confiança interna é a base sobre a qual construirá suas maiores metas. Lembre-se, o mais importante não é a hora exata, mas a consistência. Não importa se outros dormem até tarde ou se o ambiente não compreende sua disciplina. O que importa é que a cada dia reforça em si mesmo a ideia de que é dono do seu tempo. Essa convicção se torna uma arma silenciosa que lhe dá vantagem em tudo que empreender. Portanto, amanhã, quando o despertador tocar, não pense no quão confortável seria ficar na cama. Pense no quão poderoso é cumprir sua primeira decisão do dia. Levante-se, honre seu compromisso e lembre-se: a disciplina de acordar sempre no mesmo horário é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida de ordem, clareza e poder pessoal. Ensinamento 15. O consumo de infusões e suplementos naturais para apoiar a saúde física e emocional. O consumo de infusões e suplementos naturais é uma prática simples que pode gerar uma grande diferença na sua saúde física e emocional. Ao despertar, o corpo precisa de apoio para se ativar, depurar e fortalecer diante do dia que começa.
É aí que as plantas medicinais e os suplementos entram em cena, não como uma moda, mas como ferramentas ancestrais, respaldadas por estudos que demonstram sua capacidade de equilibrar corpo e mente. Um chá de ervas pela manhã pode ser muito mais do que uma bebida quente. Pode se tornar um ritual de cuidado profundo consigo mesmo. Ervas como a equinácea são conhecidas pelo poder imunostimulante. Tomá-la em infusão ajuda a preparar o organismo contra vírus e bactérias, especialmente em épocas de maior exigência ou mudanças de clima. O dente de leão, por sua vez, é um depurativo natural que apoia a função do fígado e melhora a digestão, ajudando a iniciar o dia com mais leveza e energia renovada. Já a flor de maracujá, com propriedades ansiolíticas, acalma o sistema nervoso, reduz a tensão interna e gera uma sensação de serenidade que o acompanha ao longo da jornada. Não se trata apenas de beber algo saudável, mas de aproveitar os benefícios da natureza para alinhar corpo e mente. Quando você escolhe essas infusões em vez de recorrer a estimulantes artificiais ou alimentos ultraprocessados, está escolhendo um caminho mais consciente para o bem-estar. Além disso, combiná-las com suplementos probióticos potencializa ainda mais os efeitos, pois cuidar do sistema digestivo é também cuidar do sistema imunológico. Uma flora intestinal equilibrada não só melhora a digestão, como fortalece as defesas e até influencia no estado de ânimo. O estoicismo nos lembra que devemos cuidar daquilo que está sob nosso controle e aceitar o que não está. A saúde é uma área em que essa lição se aplica claramente. Você não pode evitar todos os vírus nem todo o estresse da vida, mas pode fortalecer corpo e mente para resistirem com mais firmeza. Beber uma infusão natural todas as manhãs é um ato estoico de autocuidado. Escolher fortalecer o que depende de você e parar de se preocupar com o que não pode controlar. Como aplicar na prática? Comece integrando uma infusão ao seu café da manhã. Prepare um chá de equinácea se deseja fortalecer as defesas, de dente de leão se busca depurar o organismo ou de flor de maracujá se precisa de calma emocional. Se quiser variar, alterne entre essas ervas conforme a necessidade do corpo. Acrescente a isso um suplemento probiótico de qualidade para melhorar a digestão e absorção de nutrientes. Não precisa de mudanças radicais, comece com pequenas incorporações e observe como o corpo responde. Transforme esse ritual em algo consciente. Enquanto toma a infusão, respire fundo, conecte-se com o presente e sinta que está nutrindo o corpo. Não faça de forma mecânica, encare como um lembrete de que você merece bem-estar e que cada decisão conta para o equilíbrio. Com o tempo esse hábito se tornará um sinal interno: estou cuidando de mim desde o início do dia. Os resultados são claros. Sua energia física aumenta porque o corpo recebe apoio natural para funcionar com mais eficiência. O sistema imunológico se fortalece, tornando-o menos vulnerável a doenças comuns. Seu estado emocional melhora, porque os efeitos calmantes de certas plantas e o equilíbrio digestivo influenciam diretamente na redução da ansiedade e do estresse. O mais importante é que esse hábito se torne um compromisso consigo mesmo. Não espere milagres de um dia para o outro, é a constância que constrói o bem-estar. Cada manhã em que você escolhe infusões e suplementos naturais, está semeando no corpo a capacidade de resistir melhor, sentir-se mais leve e viver com mais clareza. Portanto, amanhã, antes de correr atrás das tarefas, pare alguns minutos, prepare uma infusão e lembre-se de que esse gesto simples é um ato de amor próprio. Dê ao corpo o que ele precisa, nutra a mente e comece o dia com a certeza de que a natureza está ao seu lado para sustentá-lo no caminho. E se chegou até aqui, celebre-se, isso significa que está comprometido de verdade em mudar a vida pela raiz. Escreva nos comentários: hoje conquisto minhas manhãs, sou estoico.
Essa frase não é só um lembrete, é sua assinatura pessoal, a declaração de que já começou a forjar disciplina e caráter. Se você leu até o fim, parabenize-se, porque está disposto a ir além das desculpas e já está caminhando rumo à sua melhor versão. Dê seu like e inscreva-se para não perder o conteúdo que vem e lembre-se, cada manhã conquistada é uma vitória que o aproxima de uma vida mais forte, mais clara e mais livre.